Nos playoffs de 2021, o Philadelphia 76ers enfrentou o jovem e promissor Atlanta Hawks. Em uma série que parecia ser fácil para o muito favorito Sixers, acabou se tornando a série mais decepcionante da história da franquia. Essa foi a jogada que resumiu perfeitamente toda a franquia dos Sixers e a queda imediata de Ben Simmons, um homem que já foi coroado como o próximo LeBron James. Olá pessoal, sou Andy Hoops e hoje veremos 3 jogadores que foram prejudicados por uma única posse de bola. Por que essas jogadas tiveram tanto impacto nas carreiras deles, já que nunca mais foram os mesmos depois? Vamos dar uma olhada. No começo dos playoffs de 2021, 3 times da Conferência Leste disputavam vaga nas finais. O Bucks, o Nets e os Sixers, que terminaram como a primeira cabeça de chave da conferência. Eles esperavam chegar às finais da conferência naquele ano, então surpreendeu a todos que os Sixers não tenha dominado no jogo 7 da série. E não só isso, todos os olhos estavam voltados para Ben Simmons. Antes mesmo do jogo 7, Ben Simmons já demonstrava passividade em toda a série. O pior momento foi nos jogos 5 e 6, quando ele fez só 8 e 6 pontos, respectivamente. O jogo 5 foi marcante, pois o Sixers perdeu uma vantagem de 20 pontos e Ben Simmons errou 10 lances livres. Esse foi o primeiro sinal da sua confiança abalada. Em entrevista, Ben Simmons foi questionado sobre suas dificuldades no lance livre, que basicamente custaram o jogo. E ele respondeu: "Acho que é psicológico. Não faço ideia de por que meu arremesso piorou." Ninguém quer ouvir isso do segundo melhor jogador, mesmo sendo verdade. A passividade e a falta de motivação de Ben Simmons já eram um grande destaque, então isso preparou o cenário para o jogo 7. Algumas pessoas vão se lembrar desse jogo pelo desastre de Joel Embiid, uma partida em que ele cometeu 8 perdas de bola, muitos deles nos momentos decisivos. No entanto, Ben Simmons o salvou de uma crítica geracional com essa jogada aqui. Você percebe que o jogo está na sua cabeça. Isso foi uma enterrada para Ben Simmons. Você teve a chance, mas passou para um companheiro. Por causa dessa única posse de bola, todo mundo direcionou as críticas para Ben Simmons em vez disso. No entanto, a frustração com ele não surgiu do nada. A pontuação dele, a agressividade dele sempre foram criticadas, e ele sempre faltou com a força mental quando mais importava. Nós não sabíamos na época, mas aquele foi o último jogo que ele jogou pelo time. Essa jogada se tornou o ápice de todo o tempo dele na Filadélfia, e ele estava tão abalado mentalmente. Toda a negatividade, todos os críticos e os que duvidavam dele estavam esperando a chance de atacar. Até mesmo o próprio técnico e os companheiros de equipe jogaram ele para baixo do ônibus e passaram por cima dele. Com, é claro, Doc Rivers duvidando que ele poderia ser o armador de um time campeão. Doc, você acredita que Ben Simmons ainda pode ser armador de um time campeão como vocês querem? Sim, David, não sei a resposta para essa pergunta agora. Sabe, então eu não sei a resposta para isso. Simmons teve dificuldade em ignorar as críticas, pois quando seu próprio time fala isso, o impacto na sua mentalidade foi grande. Ele ficou fora uma temporada inteira, alegando problemas nas costas, mas sabemos que esse não foi o real motivo. Antes do início da temporada seguinte, em 19 de outubro de 2021, Simmons foi expulso do treino e não queria mais fazer parte do time. Depois ele foi suspenso. Os Sixers divulgaram nota dizendo que o comportamento dele prejudicou o time. O time também o multou por ausências em jogos, treinos e viagens. Segundo relatos, Simmons ultrapassou 10 milhões de dólares em multas, marcando seu nome na história como o jogador mais multado que a NBA já viu. Depois de ser trocado, isso realmente não ajudou muito e, com o passar dos anos, as lesões só aumentaram. Ele fez uma cirurgia nas costas, recebeu várias injeções nos joelhos para combater as dores e passou por outra cirurgia para corrigir um problema de nervo nas costas. O jogo de Simmons e seus números despencaram. Ele nunca mais voltará à sua forma de All-Star. Até o final do seu contrato no verão de 2026, é improvável que ele consiga outro. No melhor dos cenários, talvez algum time o contrate pelo salário mínimo. Talvez algum time jogue um dinheiro para ele simplesmente porque ainda tem um pouco de fé nele. Está claro neste ponto, porém, que a carreira de Ben Simmons está chegando ao fim.
Andrea Bargnani. Se você perguntar aos torcedores dos Raptors o que acham do Bargnani, eles provavelmente diriam algo como: ele era ruim. 2 metros e 13 de talento desperdiçado. O cara não pegava um rebote nem para salvar a própria vida. Se ele jogasse perto do potencial dele, talvez ele e Chris Bosh pudessem ter levado os Raptors a algum lugar. À primeira vista, parece que Bargnani teve bons anos em Toronto, mas não se engane com os números. Ele era pior do que os números mostravam. Quando chegou, foi anunciado como o novo Dirk Nowitzki. Se você é torcedor dos Knicks, nós lembramos do Bargnani de uma forma um pouco diferente. Quando ele chegou em Nova York, o ex-primeira escolha do draft já tinha 28 anos, teoricamente no auge, pela idade, mas os Raptors já tinham desistido dele. Os Knicks vinham de uma temporada com 54 vitórias sendo eliminados na segunda rodada pelos Pacers. Essa organização estava ansiosa para fazer uma troca para fortalecer o time, e, por algum motivo, Andrea Bargnani chamou a atenção deles. Foi assim que a troca ficou. A escolha de primeira rodada de 2016 que eles trocaram virou Jakob Poeltl. Essa troca foi muito criticada pela mídia, porque além do Bargnani ser um jogador com valor de mercado negativo, os Knicks ainda abriram mão de escolhas e do queridinho da torcida, Steve Novak, para consegui-lo. Em um artigo hilário, Cahill Kelly escreveu sobre o conturbado período de Bargnani em Toronto e zombou dos Knicks por quererem ele. Com que roupa Masai Ujiri, novo gerente-geral, negociou esse acordo? Uma máscara de esqui? Trocar um jogador que pesava no teto salarial, que todos sabiam que você queria dispensar, por escolhas é roubo. Mas o Knicks estava esperançoso. Lembre-se, ganhar 54 jogos e chegar à segunda rodada foi a maior conquista deles na era Carmelo Anthony. É triste dizer isso, mas foi. Esta é a primeira entrevista de Bargnani como New York Knick. Fiquei animado para jogar por Nova York, um time tão competitivo. Tem uma possibilidade, sabe, de lutar nos playoffs, de avançar nos playoffs, de avançar nos playoffs, de avançar nos playoffs. Bem, ele nunca teve a chance de jogar nos playoffs em Nova York, porque no momento em que ele chegou, eles voltaram a ser terríveis. Bargnani jogou 42 partidas em seu primeiro ano em Nova York e registrou o pior box plus-minus entre todos do time que jogaram mais de 1000 minutos. Uma vez, um repórter perguntou a ele, por que você não pega tantos rebotes? Ao que Bargnani respondeu com uma resposta insana, isso se chama basquete, não rebotequete. Sim, ele disse isso mesmo. Depois pediram que ele explicasse melhor e então revelou o verdadeiro motivo. Ser preguiçoso, talvez. Esse deve ser o único motivo. Tenho o físico e tudo para pegar 10 rebotes por jogo, mas às vezes fico preguiçoso. Você já viu algum jogador da NBA, especialmente um ex-primeira escolha do draft, admitir que não liga para melhorar? Mesmo sem bom desempenho, nenhum outro momento foi tão memorável quanto este. No dia 18 de dezembro de 2013, em um jogo disputado contra o Milwaukee Bucks, isso aconteceu. Rebote ofensivo Chandler para Bargnani. O que ele está fazendo, pessoal? Por que ele arremessaria a bola? Por quê? Sim, foi isso mesmo que você viu. Os Knicks pegaram o rebote ofensivo e deviam segurar a bola até o tempo acabar ou os Bucks fazerem falta. Quando a bola chegou ao Bargnani, ele arremessou inexplicavelmente de 3 pontos. Ele errou e os Bucks agora podem empatar ou vencer. É verdade que os Knicks ainda venceram no final, mas essa única posse define toda a carreira do Bargnani. Um jogador com QI 0 que simplesmente não liga pra nada, mas ainda está na liga baseado na versão teórica de quem ele é, e essa versão é de um dos jogadores de 7 pés mais talentosos que o mundo já viu antes da chegada dele na NBA. Vez após vez, ele ainda recebia chances para se provar. Curiosamente, foi nessa posse de bola que o Knicks percebeu: ok, o Raptors tinha razão, esse cara é ruim. Antes da partida contra o Milwaukee, Bargnani tinha média de mais de 31 minutos e 15 pontos em cerca de 13 arremessos por jogo. E ele fechou o restante da temporada com média de apenas 27,7 minutos e 11 pontos por jogo em menos de 10 arremessos. 22% nos arremessos de 3, o que caiu de um já terrível 29% anteriormente. O papel dele nos Knicks diminuiu instantaneamente depois dessa jogada, e ele mereceu isso.
Um mês depois, 22 de janeiro de 2014. Bargnani fingiu o arremesso de 3, foi à cesta e tentou enterrar sobre o defensor. Ele caiu de forma estranha e lesionou o cotovelo, perdendo o restante da temporada. Esse foi o momento em que a carreira dele na NBA basicamente acabou, e de certa forma é a representação perfeita de como deveria terminar. Bargnani disputou só mais 75 jogos após essa lesão. Revendo a carreira dele na NBA, muitos consideram Bargnani um dos maiores fracassos da história, especialmente como primeira escolha do draft. Embora seus números não fossem ruins como de um fracasso comum, ele não tinha motivação para ter sucesso. Se você acrescentar a defesa horrível dele, entre todos os pivôs da NBA, ele era amplamente considerado o pior defensor da posição. Ele já deveria ter deixado a liga, mas algumas pessoas ainda acreditavam nele, mesmo sem sinais de que se importava com basquete. J.R. Smith. Quando as finais da NBA de 2018 começaram, havia apenas uma coisa certa: os Cavs não tinham chance alguma. Quando ficaram frente a frente no primeiro jogo e quase venceram, surpreenderam toda a plateia. Então isso aconteceu. Hill erra, o rebote fica com os Cavs. J.R. Smith traz a bola de volta, passa para Hill, o arremesso de Hill é bloqueado. Quando J.R. Smith pegou o rebote ofensivo, percebeu que Kevin Durant esqueceu completamente de fazer o box out. Foi um grande erro do qual saiu ileso. Mas enfim, J.R. pega o rebote, recua com a bola e deixa o tempo passar driblando. Agora, ao longo dos anos, todo mundo fez um grande alarde sobre essa falha do J.R. e quando ele foi entrevistado, a história dele meio que muda toda vez. Ele disse que achava que eles estavam na frente. Depois, ele achou que iam pedir tempo. Em outro momento, pensou que os Warriors fariam falta nele. O que eu sei é que, se os Cavs tivessem pedido um tempo, Tyronn Lue é um dos melhores técnicos da liga quando se trata de desenhar jogadas após um tempo, o que torna esse erro ainda mais irritante. Não se pode subestimar as consequências dessa posse única. Os Cavs foram atropelados na prorrogação e não se recuperaram do lapso mental enquanto os Warriors varreram a série e LeBron saiu de Cleveland novamente. J.R. Smith teve 32% de aproveitamento nos arremessos nos 3 jogos seguintes e só atuou em mais 17 jogos de temporada regular antes de se aposentar precocemente. Na temporada 2018-2019, depois de jogar apenas 11 partidas e registrar as piores médias da carreira em todos os quesitos, os Cavs anunciaram que J.R. não faria mais parte do time e literalmente pediram para ele deixar a organização, mesmo ainda estando sob contrato. Eles nem sequer estavam interessados em tê-lo como mentor para os jogadores mais jovens enquanto começavam a reconstrução do time. Faz sentido, eu acho. Segundo os Cavs, ele nunca mostrou ser líder. Eventualmente, no verão de 2019, J.R. foi dispensado. Isso é algo para se pensar. E se ele não tivesse errado e os Cavs tivessem vencido o primeiro jogo, será que ele teria recuperado a confiança e ajudado mais depois? J.R. jogou muito mal pelo resto da série, mas ele sempre foi um jogador que atua melhor nas circunstâncias certas. Se ele não estiver com a mentalidade certa e sua confiança for abalada por uma jogada assim, onde todos sabem que errou e cada manchete destaca como a jogada mais burra das finais da NBA, isso o prejudica. Isso pesa para um cara como o J.R., cuja confiança despenca quando as pessoas não acreditam nele. Não surpreende que a carreira dele tenha acabado logo depois. Para você ter uma ideia de quanto isso o afetou, vários anos depois, J.R. disse o seguinte sobre o erro que arruinou sua carreira. Acho que superei isso, mas, sinceramente, já sonhei com isso e me sentia deprimido, pois acreditava que era o motivo de eu não estar mais na liga. Os times nem sequer consideravam dar uma chance para ele, e J.R. afirmou que aquela jogada foi o motivo pelo qual a NBA o vetou. Os Lakers só o contrataram por causa do LeBron. Talvez haja verdade nisso, mas o jogo dele já estava regredindo no final e provavelmente ele sairia rápido de qualquer forma. Enfim, é isso, pessoal. Esses foram 3 momentos diferentes em que uma única posse arruinou suas carreiras na NBA. Diga o que achou do vídeo. Consegue lembrar de outros jogadores que tiveram a carreira transformada por um único erro? Você acha que eles merecem tanta reação negativa?
Muito obrigado a todos por assistirem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!